Oi, gente, estamos começando mais um Café Bom Dia nesta sexta-feira, dia 14 de maio. E aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e na região. Para me fazer companhia e também trazer mais informações do meu lado, Natan Bretenbach e Daniele Marek. Um bom dia, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Dani. Bom dia ao pessoal de casa. Eu lembro que vocês podem participar aqui conosco, deixando seu recado. Diga pra gente da cidade de onde vocês estão nos assistindo. Também marque seus amigos aqui. Compartilhe o Café Bom Dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Thay, Natan, o pessoal que está nos assistindo. A gente inicia sexta-feira trazendo para vocês as primeiras informações do seu dia. Gente, agora a gente já atualiza você que está pensando em se vacinar, que quer saber em qual faixa está acontecendo a vacinação. Agora, pacientes com comorbidades com 40 anos completos ou mais já podem fazer a vacina a partir de hoje, a partir desta sexta-feira, né? Essa vacinação ela acontece exclusivamente na central de vacinação do município, que fica lá no bairro Três Vendas, na rua Júlio Trombini 634. Para fazer a vacinação, como nós sempre informamos, você tem que levar o atestado que comprove que você tenha essa comorbidade e também os outros documentos necessários, né? Que seriam o comprovante de residência, o CPF, a identidade, o cartão do SUS, a carteira de vacinação e esse atestado que realmente comprove essa comorbidade. Se você não tem esse atestado, a orientação é que as pessoas se desloquem até a unidade básica de saúde para fazer esses exames e para atualizar. A gente percebe, Natan e Dani, né? Agora, essa semana pelo menos está bem aqui em Erechim, né? Depois que chegou as vacinas, a gente consegue perceber agora está diminuindo as idades aí para quem precisa se vacinar, principalmente para quem tem comorbidade, né? Essa semana até a gente tinha dos 45 anos, agora, então se você tem 40 anos, vale a pena lembrar, né, que a pessoa já pode ir até a central e fazer a vacina. Muito bem. A gente tem uma outra informação a nível de Estado. A Justiça condenou responsáveis por uma fábrica de cigarros paraguaios ilegais montada aqui no estado do Rio Grande do Sul. A indústria de tabaco clandestina funcionava em São Cepé e produzia 100 mil carteiras por dia. A segunda vara judicial de São Cepé, na região central do estado gaúcho, condenou donos e gerentes de uma fábrica clandestina de cigarros paraguaios montada naquela região. Essa reportagem que está no site da Gaúcha ZH. A empresa pirata funcionava em um antigo engenho de beneficiamento de arroz às margens da BR-392, que liga São Cepé a Santa Maria. A existência da fábrica clandestina foi rastreada pelo GDI, que durante 45 dias conversou com contrabandistas e recebeu informações que possibilitaram a localização desta indústria cigarreira. Ela fabricava cigarros 51 paraguaios e sem licença para serem industrializados ou vendidos aqui no país. Em troca de informações com o GDI, os estrangeiros revelaram que chegavam vendados na fábrica para não revelarem, portanto, a sua localização. Tinham celulares confiscados, inclusive. Viviam ali, dormindo em beliches ou colchões no chão, num galpão que também contava com cozinha. A interceptação, melhor dizendo, de diálogos telefônicos dos falsificadores com autorização judicial e o fechamento da indústria foram feitos, então, pelo delegado Joel Wagner, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor. Vamos colocar novamente essa imagem aí que a gente tem para você. Essa foto aí é do Ronaldo Bernardi, da agência RBS, e mostra máquinas apreendidas, então, lá em São Cepé, que fabricavam 100 mil carteiras por dia, conforme admitiram os criminosos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Informação agora em nível nacional sobre a questão de política aqui, que a gente está falando nessas últimas semanas. O Lira instalou uma comissão especial para analisar PEC do voto impresso. Se aprovada, a proposta da autoria da deputada Bia Kicis, do PSL, tornaria obrigatória a impressão de cédulas de papel após votos depositados na urna. A instalação da comissão foi anunciada por Lira, que estava ao lado da deputada da base aliada ao governo de Jair Bolsonaro.
logo após a aprovação do texto base do licenciamento ambiental e também minutos antes do encerramento de uma sessão que foi arrastada, trouxeram a pauta novamente do voto, o voto a partir de cédulas impressas. Então a gente fica ali analisando, porque agora passa para mais uma instância do governo que vai analisar se ano que vem as próximas eleições de 2022 serão a partir do voto de cédulas. Olha só, importante essa informação que a Daniele traz. Antes nós tínhamos o voto, já tinha o voto impresso, aí mudamos, tinha a urna eletrônica, agora volta de novo para essa questão do voto impresso, né? Muita gente questiona essa questão de que se realmente a urna é segura, né? Eu ouço muita gente falar, mas será que a urna realmente é segura? A forma como ela é feita, pelo que eu já li sobre essa urna, dizem que é muito segura, assim, que não tem como ter algum crime, até porque depois que a pessoa vota, sai a zerésima, né? Sai a zerésima antes de iniciar a votação. E depois eles colocam na porta, né? Todos os números ali de quanto candidato, quantos votos fizeram. Mas como tu comentou esses dias, talvez aí seja aí talvez, né? A gente não sabe. Talvez seja aí uma questão, uma jogada política, né? Que nem tu falou, ano que vem tem eleições. Mas é algo, assim, bem importante que a gente tem que pensar realmente, né, nessa possibilidade. Será que vai para o impresso? Será que não vai? É uma incógnita. Gente, já tem pessoas participando conosco aqui. Temos aqui a participação do Sadi Borges, também sempre nos acompanhando, lá de Maximiliano de Almeida. A Terezinha Rosseto, ela diz: bom dia, meus queridos. E minha querida Erechinha, Rua Batista, adoro assistir todos vocês também. Olha só que legal, um bom dia, Terezinha. Temos também a Diógenes Terres, também sempre ligada conosco. Bom dia, Diógenes. Temos a Jessi também, que diz bom dia. E muitas outras pessoas aqui também curtindo, né? A Lia Ferrari está nos curtindo, a Ivani, temos também a Maria, né? Muita gente aqui ligada conosco. Nós lembramos que você pode participar aqui da nossa programação. Conta para nós o que você está fazendo, se você está tomando café, tira foto do seu café, manda para nós, compartilha como é que está sendo a sua sexta-feira conosco. Indo diante de mais informação, eu tenho aqui uma informação a nível de região, que lá em Viadutos, as aulas presenciais elas foram canceladas por uma semana. A informação que a gente tem já está aqui no nosso site e diz que os integrantes da administração municipal da cidade, eles se reuniram ontem com o prefeito Clailton dos Santos Brum e também o vice-prefeito, né, o Giovan. Além disso, membros da Secretaria da Saúde e o coordenador de transportes para buscar um posicionamento sobre a educação nesse momento crítico da pandemia. E diante do aumento expressivo de casos ativos, o grupo decidiu que as aulas presenciais estão canceladas, então, lá no município, por uma semana, né? A Secretaria de Educação falou que no passado conseguiam fazer um planejamento que era viável por um mês. Uma semana agora, o planejamento muda a cada hora conforme o cenário da Covid se manifesta. E ela comentou que as aulas começaram, as crianças, professores, todos ligados à educação estavam felizes e nos dias em que a aula aconteceu, se considerou que o ambiente estava seguro para atender as crianças. É importante essa reavaliação, né, dos governos municipais também em relação à Covid, como a gente vê o monitoramento do distanciamento controlado no estado, que depois não ficou inválido, né, mas foi modificado um pouco. Então, essa avaliação a cada tanto tempo, eu acho que é muito relevante também para a educação, né? Isso. Aí ela diz o seguinte, que porém com o aumento intenso dos casos, né, na cidade, o aumento de internações e também os óbitos, eles acharam prudente essa decisão para preservar a vida aí dos estudantes e as famílias, né? A gente segue acompanhando para ver o que vai se dar. Essa informação completa, com mais detalhes, você encontra aqui no nosso site, mas fica aí a informação que lá no município, então, por uma semana pelo menos, né, Dani, está cancelada essas aulas. Perfeito. Trazendo informação agora em relação à economia, lançado há 6 meses, o Pix ele já soma 1 trilhão em transações e responde por metade das transferências. O sistema desenvolvido pelo Banco Central e que permite pagamento instantâneo respondeu em abril
por 61% das transações bancárias. O BC estuda ainda o uso do Pix, mesmo sem conexão com a internet. A gente falava na semana anterior sobre a questão do Pix e o quão prático ele acabou se tornando, até aqui em Erechim, na questão da campanha do agasalho, né? A gente vê que agora a gente tem essa opção de doar uma quantia para comprar, então, os cobertores para quem precisa aqui na cidade. Então, o Pix acabou se tornando uma ferramenta que os brasileiros usam muito, né, nesses últimos meses, desde o seu lançamento, e por ser extremamente prático e fácil de usar. Então, mais uma inovação que a tecnologia está trazendo para a gente, para facilitar a vida também de quem trabalha muito, que não tem tempo de ir em bancos. A gente sabe que às vezes ir em banco é desgastante, porque fica muito tempo lá esperando. Então, essa ferramenta aí está trazendo aí benefícios para a gente. Beleza, vamos falar agora sobre como votaram os deputados gaúchos no projeto do novo licenciamento ambiental. A redação final foi aprovada na tarde desta quinta-feira, portanto ontem, na Câmara dos Deputados. Então a gente tem informação aqui no site do Correio do Povo, que ao todo estavam 406 deputados em plenário, sendo que 290 votaram sim e 115 não, além da presença do presidente. Da bancada gaúcha, dos 31 deputados, 22 votaram a favor do texto e 7 foram contra e 2, então, resolveram não votar. Olha só, a gente traz aqui a informação que já está na edição de hoje do Bom Dia, que é em relação ao hospital, né? A nossa capa traz o destaque que o Santa Terezinha atingiu 100% da ocupação na UTI Covid, né? Essa informação você consegue acompanhar em detalhes no nosso site, né? E uma informação que a gente tem é que o diretor executivo do hospital, Rafael Ayub, ele afirma que a situação atual é desafiadora e de extrema preocupação, porque além da capacidade de atendimento esgotada, há dificuldade na aquisição de medicamentos, bem como a falta de compensação financeira com os custos para manter a estrutura dos 24 leitos. Esse é o destaque já da nossa capa, com mais detalhes. A repórter Isabel Seaber traz mais detalhes, né, em relação a como que está essa situação. E é um cenário, a gente não gosta, não é que não gosta de falar, mas a gente sempre tenta deixar, digamos, as notícias mais de Covid no final do programa, mas é aquela questão, né? A gente tem esse cenário de baixa o número de casos, aumenta e a gente está, assim, andando numa onda, né? Eu não sei, eu acredito que quando a gente acredita, tá tudo bem, eu acho que as pessoas já começam a não ter aqueles cuidados como antes, aí os casos aumentam. Aí as pessoas começam de novo a ter os cuidados, diminui. E é uma questão que é reforçado muito antes mesmo, assim, no início da pandemia, é os cuidados. Enquanto todos não são vacinados, né, estamos vendo a vacinação acontecer a passos lentos, porque às vezes falta algum tipo de vacina ou outro, mas é um cenário que a gente tem que passar, né? Tem que passar para a comunidade. A gente vê que a gente está passando por ondas, né? A gente falava muito sobre isso nos Estados Unidos, ano passado, no final do ano, sobre a questão das ondas e esses picos de melhoras e baixas, né? Em relação, em pouco tempo em relação a uma e a outra, né? E agora aqui no Brasil a gente está vendo que novamente a gente se encontra num cenário que é caótico, né? A gente está vendo também as questões da CPI que estão trazendo à tona. Ontem, então, o ex-presidente da Pfizer aqui do Brasil trouxe na CPI que ano passado ainda, e no final, as negociações começaram a acontecer com a Pfizer em agosto, começou em maio e agosto, sobre a compra das vacinas aqui para o Brasil, e que o governo Bolsonaro, o governo federal, acabou não aceitando as propostas deles. Então a gente vê que a CPI está também trazendo alguns detalhes que a gente não tinha conhecimento, e é importante a gente reforçar isso, não somente para informar vocês, mas também porque, como cidadãos e como pessoas que convivem na sociedade, a gente tem direito de cobrar do Estado, do governo, ações que venham a prevenir por questões de direitos humanos e questões em saúde, né? O Estado é o nosso regulador maior, então a gente precisa cobrar deles ações que venham para ser benéficas para a gente. E nessa CPI a gente está vendo que foi muito pelo contrário, né? O governo acabou sendo omisso em relação às vacinações, né? Começou muito tarde, a gente está começando a vacinar agora,
né? Não faz muito tempo que começou as vacinações. Então, se essas vacinas tivessem sido compradas ainda lá em agosto do ano passado, hoje já boa parte da parcela da população já teria vacinado, os grupos já teriam aí, a gente já podia estar aqui dessa mesa vacinados, né, ou começando a se vacinar, porque a gente entende que são processos lentos, mas a gente também entende que é da obrigação do governo trazer esses pontos para que a gente, né, possa se guardar em questões de saúde. E não apenas a questão da Covid, a gente tem que lembrar a importância da adesão também para a campanha contra a gripe, né, durante esse período. Especialistas, inclusive, criticam a ausência dessa campanha para linkar essa vacinação justamente contra a gripe. Debatedores ressaltam, então, portanto, essas ações que estão faltando. Essa informação aqui é de Guarulhos, São Paulo, está no site da Folha de São Paulo, e diz: vacinem-se. Se pudesse transmitir uma mensagem para os brasileiros, esse seria o conselho do cantor Dinho Ouro Preto, de 57 anos. Ele sentiu na pele as consequências de 3 ondas epidêmicas que assolaram o país desde o início do século. Em 2009, ele contraiu o H1N1, subtipos do vírus influenza, durante a pandemia da gripe suína, que vitimou 17 mil pessoas no mundo, 2 mil delas no Brasil. 7 anos depois, em 2016, ele teve dengue. Tá? Mais recentemente, em março do último ano, contraiu o SARS-CoV-2, causador, então, portanto, da Covid. As 3 doenças são imunopreveníveis, tá? O que significa que podem ser, então, portanto, evitadas de forma eficaz por meio da imunização. Então, a gente lembra também que essa questão da vacinação contra a gripe tem que também ser levada a sério, não é só Covid. A gente tem acidentes de trânsito, por mais que a gente teve redução na questão das mortes, né? Mas ainda nos preocupa, assim, tem muitas questões e as questões próprias da saúde humana, né? Que os médicos, a equipe de saúde não parou de atender também esses casos isolados, portanto, da Covid, dessa situação da própria gripe, né? Que a gente vem combatendo, e a gente espera que tenha também campanhas em todos os estados da federação para a gente imunizar a nossa população também contra isso. Exatamente. Falando agora sobre segurança, uma informação já está aqui no nosso site. Informações apuradas pelo nosso repórter Alan Dias em relação a um acidente ontem, né? O incêndio em uma carreta interrompeu o trânsito na BR-153, próximo da ponte de divisa entre o Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Isso aconteceu no início da tarde de ontem, quinta-feira. Essa ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros de Concórdia e Erechim, também a Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com as primeiras informações, não houve vítimas. Ainda conforme relatos, o fato ocorreu pouco depois do meio-dia e o veículo envolvido estava carregado com defensivos agrícolas. O atendimento à ocorrência ainda está em andamento e o fluxo de veículos até aquele momento, né, estava parado nos 2 sentidos. Muito Agora bem. Provavelmente já normalizou, né? Por volta das 9 horas ontem de noite. Exatamente. A GCIGE diz o seguinte: fui ao posto de saúde consultar depois de uma semana com muita dor no corpo, também tosse. Apenas recebi um paracetamol e um antialérgico, nada mais por isso. Por isso, os casos de Covid têm esse aumento, pois os médicos não tratam. A gente, como se deve, nem pede exames. Tratamento precoce seria uma ótima opção. A doutora faz pouco caso da situação. Tá, então, desabafo e a questão um relato pessoal, né? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Quem nos acompanha também é a Liana, a Evânia Giro, também Iseli Fardo, Sadi Borges, Lia Ferrari, Ivani Aparecida, Tiógene Terres, lá do Mato Grosso, Terezinha Rosseto, também a Maria Bartnick. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos falar do tempo, Tayane do Carmo, que está frio hoje, bastante. Ontem teve, inclusive, a gente tinha previsão de geada, realmente a temperatura foi por volta de 3 graus ontem pela parte da manhã, bastante neblina. E hoje, como que deve ficar o tempo? Nós temos a informação que hoje o tempo fica firme, não há previsão de chuva. Hoje não está tão frio quanto ontem, um pouquinho mais quente, né? Mínima de 6 graus, máxima de 22. Previsão hoje é que haja o predomínio do sol durante a tarde com pouca variação de nuvens.
Para o fim de semana também não há previsão de chuva. O destaque realmente é para as temperaturas mais baixas por causa da chegada do inverno. Nós temos que no sábado fará 6 graus a mínima, 24 a máxima. No domingo, 7 graus a mínima, 24 a máxima. Então, predomínio do sol aí sem previsão de chuva, a princípio, né, Dani? Isso mesmo. A gente traz ainda informação sobre a questão de tecnologia, que o WhatsApp ele impôs, então, o compartilhamento de dados com o Facebook, mas tem exceção para alguns países. O aplicativo precisa dar opt-out para usuários que não querem dividir informações com a rede social do Facebook, que é dona do mensageiro em relação a toda a questão de tecnologias hoje do Facebook Messenger. Essa informação divide em opiniões em relação a usuários, porque também compromete muitas vezes os hackers de estarem então disponibilizando esses dados para acessos via Facebook. Fica então aí a informação para vocês, caso vejam as modificações, ainda que no Brasil não começou a ter esse compartilhamento de dados, mas a previsão é que nos próximos meses a gente já tenha essa nova ferramenta funcionando. Então, para vocês aí ficarem informados em relação que a gente usa muito, né, o Facebook e o WhatsApp para conversas e também muitas vezes para transferência de dados para contas, né, depósitos, ou mesmo também para passar informações sobre currículos, né? Então a gente também fica aí, traz para vocês essas informações. Bem importante mesmo. Agora falando, gente, é uma notícia aqui da Prefeitura, que a Prefeitura de Erechim está realizando o controle populacional de gatos aqui no município. A informação que a gente tem é que a Secretaria da Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e também a Unidade de Referência Animal, a URA, estão realizando uma ação planejada voltada para controlar essa população de gatos aqui em Erechim. De acordo com o diretor da Vigilância em Saúde, o Everton Guterres, nos últimos 4 meses desse ano foram mapeados e estão sendo monitorados cerca de 10 pontos com aproximadamente 150 gatos não domiciliados que eles estão se proliferando descontroladamente. E muitos desses pontos já apresentam o problema há anos. Né? Ele diz o seguinte: esse controle populacional dos felinos está causando transtornos à população, né, que mora perto, como o acúmulo de dejetos, a invasão dos municípios que os gatos estão fazendo, incômodo relacionado ao barulho, e visto que são animais de atividade majoritariamente noturna. E, além disso, também existe o risco, né, da transmissão de zoonoses, principalmente a toxoplasmose, a esporotricose, outras doenças aqui que estão provocando o agravo da saúde da população. Então, para dar início a essa ação, foram adquiridas 5 armadilhas para gatos, né, pelo setor de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde, para conseguir capturar esses animais e controlar essa população, né, dos gatos. Bem importante. É bem importante, né? A gente sempre traz aquelas questões em relação à castração dos animais, né? Tanto de gato quanto também de cachorros aqui no município. O pessoal faz um trabalho extremamente excelente em relação a isso, só que também parte um pouco da população, né? A gente sabe que às vezes o abandono desses animais acaba causando um maior acúmulo, né? Uma maior proliferação deles. Então fica também um alerta para a gente ter um maior cuidado com os bichinhos, né? Exatamente. E tem uma outra informação aqui, só acrescentando, que depois que esses animais eles forem capturados, eles vão ser encaminhados para a URA, como tu comentou, para realizar a castração, né, e também a microchipagem. Então, acho que é uma ação também bem importante, além de capturar, cuidar desses animais. Exato, exato. Muito joia. Também a Iracema, olha que bacana o comentário dela, diz: bom dia, bom café, muito obrigado para você também. E eu já vou me despedindo por aqui, desejando a todos um ótimo fim de semana, né? Hoje a gente finaliza o Café Bom Dia, infelizmente, com uma triste notícia, né? A morte de um pai de uma colega nossa aqui da redação. Então fica meus sentimentos a toda a família e a gente estende aí também os nossos cumprimentos a todo o pessoal de casa. Até mais, gente. Até mais, um bom dia, Natan, para a Dani também, a você de casa. Nós agradecemos a sua companhia e desejamos um bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira com mais informações, mais Café Bom Dia.
Bom dia, pessoal. A gente, como a Natan trouxe a informação, a gente termina o café sem a trilha sonora, né, habitual, e a gente traz também a nossa solidariedade à família da Ragnar Zago, né, que perdeu o pai, nossa colega aqui do jornal, também que faz o direto da redação durante a tarde. Então, a gente traz trazendo um pouco de acalento através das nossas redes sociais, através de vocês também, que de alguma forma já perderam algum familiar em relação à Covid-19. E, mais uma vez, a gente reforça o cuidado que todo mundo deve ter em relação a isso, a não aglomeração, o uso de máscara, o uso também do álcool gel. A gente está vendo que os índices estão aumentando, ainda mais com o Santas, com 100% de ocupação. Então, mais uma vez, a gente usa esse espaço, esse canal, para trazer informação, mas também para orientar sobre o cenário atual de tudo que está acontecendo. Então, um abraço muito forte para a família da Ragnara, para a Ragnara em específico, por ser nossa colega, por ser nossa amiga. Então, fica aí o nosso acalento para vocês. Um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira, e a gente se encontra a partir das 8h30 da manhã na segunda-feira. Até lá.